Oi gente, tudo bem? Neste vídeo iremos reforçar as operações de multiplicação e divisão envolvendo frações. Abordaremos um pouco da teoria destas operações e iremos resolver alguns exercícios para pôr em prática aquilo que aprendemos. Como de costume, vamos iniciar com uma situação problema. Gabriel tem um terreno. Ele quer usar 1/4 desse terreno para plantar grãos e quer que 2/3 da parte com grãos seja destinada ao plantio de feijão. Pergunta-se qual parte do terreno deverá ser plantada com feijão. Perceba que para resolver esse problema devemos calcular quanto vale 2/3 de 1/4, pois queremos encontrar qual é a fração ou parte do terreno que deve ser plantada com feijão. E o enunciado é bem claro que essa região equivale a 2/3 da parte com grãos. A parte com grãos, por sua vez, é 1/4. Por isso, para resolver essa situação, devemos calcular 2/3 de 1/4. Para ilustrar melhor, vamos aqui acompanhar algumas ilustrações. Imagine que aqui temos o terreno de Gabriel. Veja que ele quer usar 1/4 desse terreno para plantar grãos. Então a gente vai supor que este terreno foi dividido em 4 partes e que uma dessas partes, ou seja, 1/4 do terreno, foi destinada ao plantio de grãos. Por sua vez, também sabemos a partir do enunciado que Gabriel quer que 2/3 da parte com grãos, isto é, 2/3 dessa parte aqui em verde, que corresponde a 2/3 de 1/4, pois sabemos aqui da segunda ilustração que 1/4 representa a parte com grãos, 2/3 de 1/4 do terreno. Isso corresponde à multiplicação ao produto de 2/3 por 1/4, ok? E este produto 2/3 por 1/4, por sua vez, equivale a 2/12 do terreno, ou seja, a 2 partes de um total de 12. Então, a fração ou parte do terreno que deve ser plantada com feijão é indicada pela fração 2/12. Observando atentamente as figuras, você vai perceber que elas mostram que 2/3 de 1/4, ou seja, 2/3 vezes 1/4, é o mesmo que 2/12. Também poderíamos escrever 2/3 de 1/4 como um produto de 2/3 vezes 1/4, e multiplicando numerador por numerador, ou seja, fazemos aqui 2 vezes 1, e denominador por denominador, ou seja, 3 vezes 4, encontramos como resultado justamente a fração 2/12. Tá? Essa interpretação pode ser feita tanto de maneira geométrica, observando as figuras, tá? Mas ela pode ser realizada através de uma multiplicação de frações, como podemos ver aqui. Com isso, convém a gente destacar e reforçar que para multiplicar uma fração por outra, multiplicamos o numerador de uma fração pelo
numerador da outra, ou seja, parte de cima por parte de cima. E o denominador de uma fração pelo denominador da outra, isto é, parte de baixo por parte de baixo. Mas temos também algumas observações a fazer. Peço sua atenção. A primeira delas é que a conclusão acima, ela pode também ser aplicada quando um dos fatores é um número natural. Vamos ver um exemplo. Digamos que a gente queira multiplicar o número natural 2 pela fração 3/7. Para resolver isso, perceba que 2 inteiros, ou seja, o número natural 2, ele pode ser escrito como uma fração de denominador 1. É como se esse número existisse, mas ele está invisível aqui. Mas é importante que você reconheça que este 1 existe, ok? Sempre que temos o número inteiro, o natural, ele pode ser escrito como uma fração cujo denominador é 1. Então vamos repetir aqui, vai ficar 2 sobre 1, 2 inteiros, vezes 3/7. Aplicando a ideia acima, multiplicamos o numerador de uma pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo denominador da outra. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3 sobre 1 vezes 7. Que é igual a 6/7. Tudo bem? Vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos lá, temos agora a multiplicação de uma fração por um número natural. Tá? Vamos lá, a fração 1/7 multiplicando o número natural 5. Resolvemos de maneira parecida, assumindo a ideia de que todo número natural ou inteiro pode ser escrito como uma fração de denominador 1. Assim, ao invés de 5, para o nosso propósito, vamos escrever 5 sobre 1. Tá? Veja que 5 sobre 1 é o mesmo que 5 inteiros. Aplicando a ideia apresentada acima, temos que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 5 será o nosso numerador e 7 vezes 1 será o nosso denominador. Isso aqui vai dar igual a 5/7. Uma outra observação a ser feita é que, na multiplicação de frações, podemos fazer a simplificação antes ou depois de efetuar a operação. Vamos ver aqui. Mais um exemplo. Temos a multiplicação das frações 3/4 e 8/15. Podemos resolver essa operação tentando encontrar alguma simplificação possível antes de efetuar a multiplicação, ok? Vamos tomar aqui o 3, que é o numerador da primeira fração. Veja que ele pode ser simplificado com o 15, que é denominador da segunda fração. Então, sempre que tiver um numerador e um denominador, independente se está na mesma fração ou se está na outra, você pode simplificar esses valores. O 3 e o 15 pode ser simplificado por 3. Veja também que o 4 e o 8, o 4 aqui é denominador da primeira fração e o 8 é numerador. Então, vejam que também o 4 eu posso simplificar, neste caso, por 4. Né? O 4 e o 8, pois 4 é o maior divisor comum entre eles. Então, a gente pode usar esses termos para encontrar valores menores. Então, vejam aqui como é que vai ficar.
Ao invés de a gente escrever 3 quartos, nós vamos escrever a forma simplificada. 3 dividido por 3 vai ficar 1. 4 dividido por 4 vai ficar 1. Vezes 8 dividido por 4 vai ficar 2. E 15 por 3 dá 5. Então, reduzimos essa operação de multiplicação com frações para uma forma mais simples. Aqui é só efetuar os cálculos de acordo com a ideia apresentada. Numerador por numerador e denominador por denominador. Ficamos então com 2, vai ser 1 vezes 2 aqui na verdade, né? E embaixo 1 vezes 5. Isso vai dar 2 sobre 5, ou 2/5. Uma outra forma de resolver esse exemplo é da maneira tradicional. A gente vai primeiro multiplicar e depois simplificar. Tá? Você pode escolher a ordem com que faz esse processo, que a resposta será a mesma se não ocorrer algum erro de operação. Vamos lá. Temos aqui o mesmo exemplo, né? 3 quartos multiplicando por 8 quinzeavos. Você pode multiplicar normalmente as frações primeiro, numerador por numerador e denominador por denominador. 3 vezes 8 sobre 4 vezes 15. 3 vezes 8 é 24. 4 vezes 15 é 60. Encontramos uma fração que não é a fração simplificada e irredutível, como é o nosso propósito aqui. O que a gente pode fazer para simplificar essa fração é encontrar divisores comuns entre 24 e 60, preferencialmente o maior divisor comum. Você consegue imaginar qual seria o maior número que divide o 24 e o 60 sem deixar resto? A gente pode simplificar por 2, se você não descobrir. Vai ficar 12 sobre 30. Mais uma vez, podemos simplificar por 2. Vai ficar 6 sobre 15. Não podemos usar o 2 novamente, pois ele é divisor apenas do 6, mas não é do 15. Nós procuramos divisores comuns aqui, lembram? Vamos testar o 3? Será que o 3 é divisor de 6? É sim. Se a gente dividir 6 por 3, vai encontrar 2. E se a gente dividir o 15 por 3, será que dá exato? Também vai dar exato. Então a gente pode usar o 3 aqui com certeza. 15 por 3 vai dar 5. Então vejam que da mesma maneira, quer dizer, de formas diferentes, usando métodos diferentes, a gente conseguiu chegar na mesma resposta. Na verdade, o que fizemos aqui foi inverter a ordem dos procedimentos. Nesse primeiro lado aqui, fizemos primeiro a simplificação e depois a multiplicação. Já nesse segundo lado, fizemos primeiro a multiplicação e depois a simplificação. A ordem não alterou nada, então você pode fazer a sua escolha. O que acontece é que quando multiplicamos os números, pode ser que você encontre uma fração de valores muito altos e daí simplificar ela seja mais trabalhoso. Então, geralmente, esse método aqui, onde você usa a simplificação antes da multiplicação, ele é mais adequado, ele é preferível porque vai facilitar o seu trabalho. Um outro conceito importantíssimo que eu tenho certeza que você não vai esquecer é o conceito de frações inversas. Então vamos definir o que é a fração inversa. A inversa de uma fração diferente de zero é a fração que se obtém invertendo o numerador com o denominador da fração dada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a fração 3 quartos
tem como inversa a fração 4/3, ou seja, a inversa de 3/4 é 4/3. Por sua vez, a inversa de 2/5 é 5/2. Perceba que se eu digo que 3/4 é inversa a 4/3, é equivalente a dizer que 4/3 é inversa a 3/4. Da mesma forma, se 2/5 é inversa a 5/2, então 5/2 é inversa a 2/5. Essas ideias são equivalentes. Vamos mais um exemplo. Qual é o inverso de 3? Como é que a gente pode descobrir o inverso de 3 se ele não é fração? Ora, eu afirmei para vocês que todo número natural ou inteiro ele pode ser escrito como uma fração cujo denominador é 1. Tá? É como se o 1 estivesse aqui, mas estivesse invisível. Mas você sabe que ele está lá. 3 equivale a 3/1. 3 pode ser escrito como uma fração 3/1. E 3/1 é inversa a 1/3, ou 1/3. Portanto, 3 é inverso a 1/3. Isto é, 1/3 é inverso de 3. A partir de agora, vamos resolver alguns exercícios para aplicar aquilo que aprendemos. Ok? Exercício de número 1. Determine no caderno o produto de cada fração pela fração inversa dela. No item A, nós temos a fração 2/7. No item B, a fração 4/5. No item C, a fração 6/7. E no item D, a fração mista 2 inteiros e 1/3. Ok? Vamos lá pelo item A. Repetindo aqui, 2/7, queremos multiplicar, segundo o enunciado, fazer o produto, né? Pelo inverso dela, pela fração inversa dela. Vimos que a fração inversa é obtida invertendo o numerador e denominador da fração dada. Então aqui, o inverso de 2/7 é 7/2, ou 7/2. Agora podemos multiplicar, não é isso? 2 vezes 7, numerador por numerador, e 7 vezes 2, denominador por denominador. Então ficamos com 2 vezes 7 sobre 7 vezes 2. Veja que tanto o numerador como o denominador vai dar 14, vai dar o mesmo número. O resultado aqui é igual a 1. Vamos para o item B? No item B, temos a fração 4/5. Mais uma vez, vamos fazer o produto, a multiplicação, pela fração inversa dela, que é 5/4. Multiplicamos o numerador de uma pelo numerador da outra e o denominador de uma pelo denominador da outra. O resultado aqui vai ficar 4 vezes 5 sobre 5 vezes 4. Nos dois casos, encontramos 20 sobre 20, né? Em cima e embaixo. Dividindo, o resultado é 1. No item C, temos a fração 6/7 e vamos fazer o produto pela fração inversa dela, que é 7/6. Basta trocar numerador e denominador de lugar. Multiplicamos aqui 6 vezes 7, numerador por numerador, e 7 vezes 6, denominador por denominador. Encontramos 6 vezes 7 sobre 7 vezes 6. 6 vezes 7 é 42 e 7 vezes 6 também é 42. E aqui o resultado é 1. No item D,
temos a fração mista 2 inteiros e 1/3. A forma mista de uma fração é composta por um número inteiro e uma parte fracionária. Okay? Então temos a seguinte escrita. Essa fração ela pode ser reescrita em sua forma imprópria, sua forma convencional. Como é que a gente vai fazer? Multiplica 3 vezes 2, ou seja, denominador pelo inteiro, multiplicação, fazer um pontinho aqui, e o valor, o resultado, a gente vai somar com o numerador da fração. Por quê? Porque 2 inteiros e 1/3 é a mesma coisa que você adicionar 2 mais 1/3. Aí daí você vai tirar o MMC e vai dar 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Tá? Aqui a gente está falando de adição de frações, ok? Embora o exercício envolva multiplicação, a gente recaiu numa situação que envolve adição. Isso aqui equivale a 7/3. Essa primeira parte foi apenas para transformar a fração de sua forma mista para a sua forma imprópria, sua forma convencional. Agora sim a gente pode pegar os 7/3, né? Fazer aqui 7/3 e vamos multiplicar pela inversa dela, fazendo o que o enunciado nos pede, que é 3/7. 7 vezes 3 e 3 vezes 7. Vai ficar assim, 7 vezes 3 sobre 3 vezes 7. Vamos encontrar 21 sobre 21. E o resultado é 1. Né? Daí surge a seguinte pergunta. O que ocorreu com os resultados? Todos foram iguais a 1. Pois é, não é coincidência. Os matemáticos já provaram que isso que você descobriu vale para sempre. Vale para sempre. Então vamos definir o seguinte. Sempre que a gente faz o produto de uma fração pela fração inversa dela, o resultado é sempre igual a 1. Isso aí. Questão de número 2. Calcule o que se pede e coloque a resposta na forma fracionária. Olha que legal, aqui temos um exercício que podemos ver alguns números em sua forma percentual, ou seja, em forma de porcentagem. Tá? Não é difícil, vamos ver como é que resolve aqui. No item A nós temos 30% de 60%. No item B temos 1/5 de 40%. Item C, a terça parte de 9/7. E no item D, 20% de 0,5. Vamos iniciar pelo item A. 30%, gente, vamos repetir aqui, usando a forma fracionária. 30% nada mais é do que uma fração de numerador 30 e denominador 100. Então a gente reescreveu aqui o 30% como uma fração, tá? D, lembre-se que o D em matemática ele indica nessas situações que deve ser realizado um produto, ou seja, uma multiplicação. O 60% nada mais é do que uma fração cujo numerador é 60 e o denominador é 100. Não é à toa que o nome deste símbolo aqui é porcento. Porcento. Por indica uma divisão. Cento vem de 100. Vejam que temos aqui um símbolo que é escrito dessa forma. Uma bolinha, um traço e outra bolinha. Esse traço, quando você transforma em uma fração, ele vai virar o traço da fração. E essas duas bolinhas, esses dois símbolos aqui, eles indicam que o denominador
vai ser a centena, vai ser um 100, ou seja, indica que tem 2 zeros. Então você pode interpretar dessa forma também. Então esse foi o primeiro passo para a gente calcular quanto vale 30% de 60%. Foi transformar em frações de denominador 100. Agora podemos multiplicar as frações e em seguida simplificar os resultados, ou podemos simplificar primeiro e depois no final multiplicar. O que é mais conveniente nessa situação? Nessa situação é bem mais conveniente a gente simplificar as frações primeiro. Veja aqui, ó, que o 30 eu posso simplificar ele por 10. Todo número que acaba em 0 é divisível por 10. E o 100 também por 10. Ok? O 60 eu também posso dividir por 10, porque ele termina em 0. E o 100 aqui também. O resultado, depois que a gente simplifica, vai ficar 30 por 10 vai dar 3. E 100 por 10 vai dar 10. O sinal de vezes. 60 por 10 vai dar 6. E 100 por 10 vai dar 10. Agora você já pode multiplicar se quiser. Mas será que tem como simplificar ainda alguns termos dessas frações? Ou seja, um numerador com algum denominador? Veja aqui. Se você quiser, você pode fazer assim, ó. O 3, você não pode simplificar com mais ninguém aqui, porque não existe um denominador que tenha divisor em comum com ele. Mas veja que esse 6 a gente pode simplificar com o 10. Ó. 6 dá para dividir por 2 e o 10 também dá para dividir por 2, porque os dois números são pares. Quando a gente multiplica, então a gente pode reescrever da seguinte forma. A primeira fração nós não alteramos, 3 décimos, vezes. Aí agora a gente vai reescrever aqui essa fração na sua forma simplificada, tá certo? Vai ficar 3 sobre 5. Ou seja, 3 vezes 3 no numerador e 10 vezes 5 no denominador. Operando, vamos ter 9 sobre 50. É a nossa resposta. Veja que aqui nós simplificamos o resultado primeiro e depois a gente multiplicou. Você poderia multiplicar 30 por 60 e 100 por 100 e no final simplificar, mas ia ficar números maiores, talvez um pouquinho mais complicado. Então aqui está a nossa resposta, 9/50. No item B, queremos calcular 1/5 de 40%. Tenta resolver aí, eu sei que você vai conseguir. Vamos lá, 1/5 de... O D vira um sinal de vezes. 40%. 40 por é o traço, cento. É um 100. Então, 40% nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Aí você escolhe. E aí, quer multiplicar primeiro e no final simplificar, ou simplificar primeiro e no final multiplicar? Eu vou fazer essa multiplicando primeiro, só para variar, tá? Vamos lá. A gente vai fazer 1 vezes 40, numerador de uma pelo numerador da outra, sobre 5 vezes 100, denominador de uma pelo denominador da outra. Aqui nós vamos encontrar 40 sobre 500. Veja que 40 e 500 são múltiplos de 10. Assim, o 10 é um divisor deles. Ó, veja que os dois números terminam em 0. Então, com certeza, eles serão divisíveis por 10. Fazendo essas contas, vamos encontrar 4 sobre 50. Ou seja, 4/50. Marcamos aqui, então, a resposta do item B. 4/50.
No item C temos a terça parte de 9 sétimos. A terça parte supõe-se que você pegou um número inteiro e dividiu em 3 partes. Ou seja, 1 inteiro dividido em 3 partes. A terça parte é representada pela fração 1 terço. A terça parte de 9 sétimos. Numerador por numerador, se você quiser, e denominador por denominador. Aqui nós vamos ter 1 vezes 9 sobre 3 vezes 7. O resultado, não confundir, tá? Aqui é um sinal de vezes, ok? É vezes. Pode usar um pontinho se quiser. Vai dar 9 sobre 21. 9 sobre 21, você tem que reconhecer que é uma fração que pode ser simplificada. Por quê? Porque o 9 e o 21 são divisíveis por 3. O 3 é divisor dos dois números ao mesmo tempo. Aqui nós vamos encontrar 3 sétimos. É a nossa resposta. Vamos fazer essa questão aqui da outra maneira. Esse item, ok? Vamos lá. A outra forma seria como? Nós teríamos a fração 1 terço e a fração 9 sétimos. Você vai procurar dois números, dois valores, um que seja numerador e outro que seja denominador, que possa ser simplificado, ou seja, que tenha um divisor comum. O 1 não tem graça, porque o maior divisor comum entre ele e qualquer outro é ele mesmo. O 3, veja que o 3 e o 9, eles possuem um divisor comum, que é o 3. Então a gente vai simplificar aqui. E o 7 não possui nenhum. Tá? Então a resposta seria, quer dizer, vamos lá, reescrever aqui. 1 sobre 1. Porque a gente vai dividir essa fração, o denominador dela. Vezes 3 sobre 7. Ficamos com 1 vezes 3, que dá 3, e 1 vezes 7, que dá 7. Veja que os processos se inverteram, mas foram usados. Os dois foram usados, só que a ordem deles mudou. Mas a resposta é a mesma, tá? 3 sétimos nos dois casos. Vamos marcar. No item D temos 20% de 0,5. O 20% a gente já sabe, pode ser transformado em uma fração de denominador 100, né? 20%. O D se transforma em um sinal de vezes. E o 0,5, para a gente operar aqui, fazer essa multiplicação, a gente tem que transformar esse decimal em uma fração. É fácil de fazer isso, ó. Qual é o número que está localizado após a vírgula? Você vai pensar dessa forma. Concorda que é o 5? O 5. Você vai usar ele como numerador. Vai colocar o 1 abaixo da fração e vai se perguntar: quantos algarismos após a vírgula nós temos nesse número aqui? Tem apenas um, né? Então você coloca um 0 para cada algarismo que aparece. Então aqui temos 0,5 equivale a 5 sobre 10, 5 décimos. Vamos repetir aqui para a gente fazer as contas. 20% vezes 5 décimos. Ó, essa daqui é muito interessante de ser resolvida primeiro fazendo a simplificação. Vamos ver. Veja que esse 20 ele pode ser simplificado por 10. Né? O 20 e esse 100 aqui. Ó. Os dois podem ser divididos por 10. Veja que esse 5 e esse 10, eles possuem um divisor comum, que é o 5. Então a gente pode simplificar aqui. Pronto. Então vamos reescrever as frações. 20 por 10 dá 2. 100 por 10 dá 10. Vezes
5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Agora veja novamente que temos um numerador aqui na primeira fração e um denominador na segunda, não importa. O importante é que tenha um numerador e um denominador que tenha divisor comum, tá? Que você pode dividir aqui por 2, simplificar. Pronto, aí agora vamos reescrever de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Repete o 10, vezes 1 sobre 1. Pronto, agora é só multiplicar. Veja que os valores ficam bem menores, mais fácil de você fazer a multiplicação. Quando você faz a multiplicação no início, talvez os valores se tornem muito grandes e depois, para simplificar, fica mais difícil. Vai ficar assim, 1 vezes 1 sobre 10 vezes 1. O resultado é 1. Ó, 1 vezes 1, tá? Não é 1 mais 1, não. 1 vezes 1 dá 1. 10 vezes 1 dá 10. Então, a nossa resposta é 1/10. 20% de 0,5 é 1/10. Vamos marcar aqui. Ok? É isso aí. Questão de número 3. Pedro tinha 60 reais. Ele separou 4/5 dessa quantia e gastou 2/3 do que havia separado. Qual fração do que tinha ele gastou? Percebam que, embora o enunciado apresente que Pedro tinha 60 reais, a pergunta indica que esperamos como resultado uma fração. Qual fração do que tinha ele gastou? Ok? Então não queremos encontrar um valor em reais, queremos encontrar a fração correspondente ao valor gasto. Certo? Então percebam que esse problema é muito parecido com o que usamos na introdução deste vídeo. Neste caso, tinha 3/5. Neste caso, Pedro gastou 2/3 do que havia separado. O que ele separou foi 4/5. Então, na verdade, queremos saber qual a fração correspondente a 2/3 de 4/5. Isso se traduz como um produto de 2/3 por 4/5. Daí é só multiplicar numerador de uma pelo numerador da outra. Denominador de uma pelo denominador da outra. 2 vezes 4 sobre 3 vezes 5. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 5 é 15. Então a resposta é 8/15, que já é uma fração na sua forma irredutível. Não tem como a gente simplificar mais aqui, ok? Então encerramos a primeira parte deste vídeo com teoria e exercícios para reforçar as ideias de multiplicação e divisão com frações, tá? Nesta primeira parte abordamos essencialmente a multiplicação com frações e na segunda parte, que você pode encontrar disponível no canal Aplicando Matemática, abordamos a divisão com frações. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para receber novos conteúdos de matemática. Abraço, valeu!